Questões de concursos. Todo mundo comigo, então? Vamos! 1. Começar por 6 Gran Rio, que é bem fácil. A frase em que se emprega uma flexão do verbo destacado, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Essa questão 1 é questão do verbo. A banca aqui está querendo que você descubra que verbo é esse. É um líder, ele é um líder. Depois vieram as mães e avós doentes. Questão fácil. Era só descobrir. Jogue o verbo para o infinitivo. Jogue o verbo para o infinitivo. Jogar o verbo para o infinitivo é o passo mais importante. Que verbo é esse? Esse é o verbo vir. Jogar para o infinitivo, você tem que ler a frase para saber se é ver ou vir. Vieram as mães e avós doentes é verbo vir. Pronto, verbo vir, líder. Nem precisa fazer os outros passos, porque ele é líder, você já sabe conjugar o líder. A banca aqui, entendeu? Se ele não fosse líder, aí eu teria que pensar no líder, mas ele já é um líder. Essa questão é só para o cara que confunde o ver com vir. Adriane, eu tenho esse problema, meu filho, eu confundo ver com vir. Leia a frase. No contexto, você vai saber qual é. Depois vieram as mães e avós, elas não estão vendo nada, elas estão vindo. É verbo vir. Se é verbo vir, a banca quer a frase em que se emprega uma flexão do verbo destacado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A banca quer aquela que esteja certa. Letra A, não sei o que fazer depois que vierem. Isso aqui é falta de respeito, esse negócio de vierem. É uma mistura de vinho com o verbo vir. O certo teria sido dizer depois que vierem. Isso aqui é verbo líder, você já sabe conjugar. Depois que vierem as mães e avós doentes. B, depois que as mães e avós doentes virem, presta atenção, presta atenção. O que havia aqui é, esses verbos estão aqui, tanto na letra A quanto na letra B. Ó, depois que, nesse contexto, eles estavam no futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo do verbo ver é diferente do verbo vir. Como é que é o futuro do subjuntivo do ver? Lembra, a gente falou isso lá na aula passada, ó. Coloque aí no cantinho. Quando eu vir. E como é que é o futuro do subjuntivo do verbo vir? Quando eu vier. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, entendeu? Então, era disso que ela estava brincando, ó. Tinha que ser, não sei o que fazer depois que vierem, futuro do subjuntivo. Depois que as mães e avós doentes, não é virem. Virem é só se fosse o verbo ver. Esse é o verbo ver no futuro. Estou escrevendo tudo que é para você escrever também. Esse é o verbo ver no futuro do subjuntivo, mas não era isso. Tinha que ser verbo vir. Então tá errado. Teria que ser depois que as mães e avós doentes vierem. Entendeu? Por isso que não foi a B. Letra C. Depois que eu vim é verbo vir ontem. Ontem eu vim. É o ontem pretérito perfeito do verbo vir, que é um líder que você sabe conjugar. Depois que eu vim, as mães e avós blá blá blá. Tá linda, vamos ver se alguma vai competir com a C. D. Depois as mães e avós doentes tiverem vindo até aqui. Não é tiveram, é tiverem. Tiverem vindo. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Então, ali havia um erro no final do verbo ter. Tiverem vindo. E na letra E, talvez seja melhor ir depois de... Presta atenção. Aqui, essa preposição não aceitava o verbo, e se vierem aqui, está no futuro do subjuntivo. Só que depois da preposição, não poderia vir futuro do subjuntivo. Teria que vir infinitivo. Depois de virem, anote aí, virem as mães. Isso aqui é o infinitivo pessoal que nós conjugamos na aula passada. Eu conjuguei cada um com vocês, é só voltar à aula passada. Como é que é o infinitivo pessoal do verbo vir? Para eu vir, para tu vires, para ele vir. Depois de virem as mães. Esse é o infinitivo pessoal do verbo vir.
as mães virem, é o infinitivo conjugado. Lembra? Adriana não lembra, então coloque aqui ao lado, ó, para eu vir, para tu vires, para ele. O infinitivo é aquele que a gente usa o para antes do verbo. Para eu vir, para tu vires, para ele vir, para nós virmos, para vós virdes, para eles virem. Muita gente sabia que estava errado, mas não sabia por que a letra E, entendeu? A questão parece fácil, mas não é não, né? Chatinha. É questão do líder, do vir. A banca queria a correta é a letra C. Chata, né? Sesgranria é uma banca que engana, que você olha assim, parece fácil, mas tem que saber conjugar o verbo vir, inclusive no infinitivo pessoal. Pegou? É. O impessoal aqui estaria errado, porque o sujeito está aqui, ó. Quando o sujeito está posposto, tem que flexionar o infinitivo, tá? Tudo bem? Pegou? Adriana, eu achei muito estranho o vim. Depois que eu vim. Adriana, eu achei muito estranho. É muito louco você achar isso estranho, porque isso está certo e você usa no dia a dia. Por que você acha estranho? Adriana, eu acho estranho, minha filha. Eu olhei para esse vinho e pensei, o que é isso, gente? Eu quero o verbo vir, eu não quero um vinho. Mas isso é verbo vir. Adriana, como é que eu vou saber se é estranho? Use o ontem. Conjugue o verbo vir no pretérito colocando o ontem. A rodinha do verbo vir é ontem. Ontem eu. Coloque o ontem e conjugue. Relaxe também, que eu tô achando que você tá tenso. Relaxe. Coloque o ontem antes do verbo vir. Vai. Ontem eu. Hein? Ontem eu vim. Tu vieste, ele veio. Se acontecer de você perder a confiança, a fé... Adriana, perdi a fé no vim. Você use as rodinhas. Vim, isso é passado. Peraí, então passado do verbo pretérito do verbo vir. Peraí, vou colocar o ontem para ver como é que é mesmo. É assim. Ontem eu vim. Entendeu? Bora mais. Vamos, porque são 14 questões e cada uma com 5 alternativas. Vai ter tempo para você treinar isso até não aguentar mais. 2. Sesgran-Rio, IBGE, a banca pede a frase em que a palavra destacada está flexionada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a banca quer a correta. A letra A, verbo abranger. Adriana, qual é o líder? Olhe para mim. Vou te dar uns macetes que salvam. Nem sempre vai vir verbo problema. Às vezes vem verbo que não é problema. O líder de verbo que é regular é o líder que vai ter a mesma terminação. Ó, deixa eu colocar aqui. Líderes, confie em mim. Anote isso aí ao lado da tabelinha que você fez dos 4 passos. Anote isso aí, ó. Líderes dos verbos regulares. Confie em mim porque você vai precisar. Os líderes dos verbos regulares, lembrando que líder é verbo que você não erra. É verbo fácil. De primeira conjugação, nós vamos usar o amar. De segunda conjugação, nós vamos usar como líder o beber. Coloque aí do lado da tua tabelinha para você não ter recaída. Estou te dando algumas dicas para você não ter problemas nas questões. Ó. Digamos que não apareça na questão nenhum dos verbos que a gente está estudando. Os derivados do ter, ver, vir e por. A letra A não trazia nenhum deles. Trazia o verbo abranger. Qual é o líder do abranger? Adriana, ferrou, porque esse líder eu não estudei. Ora, ele não é um verbo de segunda conjugação? Troque pelo beber, que é um verbo de segunda conjugação e é um líder, porque é um verbo fácil, que você não erra. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos. Então, veja, ele bebe, ele abrange. Nós bebemos, nós abrangemos. Então, é só trocar por um líder de verbo, que é um verbo de mesma conjugação. Então, quando aparecer um verbo que não seja um desses irregulares que a gente está estudando, ter, ver, vir e pôr, na pressão, faça isso porque ajuda. É claro que eu estou te dando estratégias, caso você não saiba o verbo. Se você souber o verbo, você não vai precisar de nada disso, né? Se você souber que é assim, então beleza. Adriana, eu já sabia que era assim. Ah, beleza, então você não precisa de macete. Mas aqui eu vou te dar um macete, ó. Para, comunicar, blá, blá, blá. O verbo é, vamos lá, primeiro passo, eu quero os 4 passos, vai. Primeiro, eu quero os 4 passos, vamos. Primeiro passo, qual é? Primeiro passo é, jogue o verbo para o infinitivo. O verbo é abranger. Tá, segundo passo, pense no líder. Segundo passo, pense no líder, beber.
que é um verbo de segunda conjugação e é um verbo que eu não erro. Terceiro passo, acomode o líder na frase. O relatório bebeu. O relatório bebeu. Coloque lá o líder na frase. O relatório bebeu. Ah, Adriana, que estranho, o relatório não bebe. Palhaçada, gente, isso é macete, não é para ficar bonito, não. Tá. O relatório bebeu. Então troca, ó. O relatório abrangeu. Entendeu? Então, fechou. Fechou. Entendeu? Coisa linda. Matamos. A banca queria a correta. Matamos. Resposta, letra A. Vamos achar os erros das outras? Vamos. Então, vem comigo, ó. Bora, vai. Eu quero você corrigindo cada uma das outras. Vai. Primeiro passo, jogue o verbo para o infinitivo. Esse é o verbo propor. Segundo passo, eu estou te pegando no colo, eu estou colocando em cima. Ó. Segundo passo, pense no líder. O líder é por. Terceiro passo, acomode o líder na frase. Quando o congresso, acomodar é olhar o sentido. O sujeito, quando o congresso puser. Pronto, acomodei. Agora, troque o líder pelo verbo que você quiser. Pelo verbo pretendido. Propuser. Estou fazendo aqui em cima para te ajudar, tá bom? Então, vem. Se, ó, vai, se. Bora, de novo. Primeiro passo, vai. Jogue para o infinitivo. Que verbo é esse? Intervir. Jogar para o infinitivo é super difícil. Porque você tem que olhar e ver ali no sentido do contexto que verbo é esse. Hein, gente? O primeiro e o terceiro passos, eu te falei, são os mais difíceis. Você tem que pensar, que verbo é esse? O governo interviu na fabricação de lâmpadas. Verbo intervir. Entendeu? Você tem que jogar para o infinitivo para você começar do zero. Senão você não vai. Senão, o que não pode é ficar por intuição. Primeiro passo é jogar para o infinitivo. Infinitivo é difícil, porque você tem que ler para ver que verbo é. Que verbo é esse? Esse é o verbo intervir. Segundo passo, agora vai fácil, ó. Pense no líder. Vir. Acomode o líder. Acomode o líder. O governo veio. O governo veio. Pronto. Troque o líder pelo verbo que você quer. O governo interveio. Entendeu? Tá lindo. Foi. D. Se os moradores obterem. Vai, primeiro passo. Jogue o verbo para o infinitivo. Obter. Segundo passo, pense no líder. Ter. Terceiro passo, acomode o líder na frase. Acomode o líder na frase. Então vem, ó. Se os moradores tiverem, ele está colocando ali a ideia de futuro, futuro do subjuntivo. Se os moradores tiverem. Então, se os moradores obtiverem. Obtiverem. Tudo bem? E esse aqui é o próprio líder. Se você, esse aqui é o líder, é o verbo ver. Só tem que tomar cuidado que quando for ver, você não pode confundir com vir, né? É o próprio líder, é o verbo ver. Então, como é que vai ficar? Se você, ó, se você é futuro do subjuntivo, ele tá com a ideia de futuro do subjuntivo, ó. A ideia de hipótese no futuro, se você vir águas paradas, tome uma providência. Então, teria que ser se você vir. Tudo bem? Não se você vier. Se você vir águas paradas. Tá certo. Então, vamos agora. Resposta letra A. Questão 3, VUNESP. Vamos de VUNESP. Aqui, a banca vinha na mesma pegada, né? Ela pedia aí aquela que estivesse de acordo com a norma padrão. Tá? Vamos lá, então. Letra A. Se prever conflitos entre as torcidas... Bom, então... Primeiro passo, eu vou fazendo passo a passo para te ajudar aí, tá? Primeiro passo, esse é o verbo prever. Segundo passo, pense no líder. Ou prever é ver. Prever vem do ver, né? Tudo bem? Não é previr, é prever, tá? Prever, de previsão, prever. Prever, ver. Pronto, agora jogue o líder, acomode o líder na frase. Acomodar é ver o sentido, é ver o sujeito, então você tem que ler, ó. Se, blá, 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 conflitos entre as torcidas, o organizador do torneio poderá suspendê-lo. Havia uma ideia de futuro, o sujeito é o organizador, então vamos lá. Se o organizador vir, é o futuro do subjuntivo do vir. Então, se o organizador previr. Tudo bem?
Eu não vou te dar a resposta de mão beijada, eu quero corrigir cada uma delas, tá? Então vai, B, vambora, o docente aqui, tá, cada vez você vai fazendo mais rápido. Adriana, você tá lenta, tá, eu vou no meu ritmo. Repor, por. Agora eu vou colocar o por na frase, ó. O docente que puser, o docente que repuser. Pronto, erro na letra B. Letra C, quando os fornecedores virem trazer os equipamentos. Isso aí já é um líder. Só tinha que saber se era ver ou vir. As bancas adoram esse negócio de ver e vir. Como é que eu sei se é ver ou vir? No contexto, né? No contexto, ó. Quando os fornecedores trazer os equipamentos, isso é verbo vir. Verbo vir no futuro do subjuntivo. Havia ali uma ideia de futuro. Então, você teria que colocar no futuro do subjuntivo. Como é que ficaria? Quando os fornecedores, quando eu vier, quando tu vieres, quando eles vierem. Tudo bem? Vierem. Isso. D, Dri, eu quero a certa, né? Ainda não achamos. Para resolver a crise, os administradores proporam. Vai. Primeiro passo, jogue o verbo para o infinitivo. O verbo é propor. Segundo passo, pense no líder. Por. Terceiro passo, acomode o líder na frase. Vamos lá, acomodar é achar o sujeito, é ver o sentido. Para resolver a crise, os administradores, blá, 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 puseram. Dá uma ideia de passado, ó. Puseram. Então, propuseram. Com o tempo, você vai fazendo cada vez mais rápido. Propuseram. Zeram. Tá bom? Tudo bem, não tem problema. E aí? A banca queria a certa. Resposta é ela. Letra E. Vamos descobrir por que a letra E estava certa. Esse é o verbo, ó, primeiro passo, jogue o verbo para o infinitivo. Esse é o verbo intervir, de, né, fazer uma intervenção, né? Então, no contexto, você percebe que verbo é esse, né? Então, é intervir. Tá, pense no líder, vir, intervir é vir. Tá bom. Agora, acomode o líder na frase, verbo vir, ó. Se o orientador viesse. Se o orientador viesse. Se o orientador interviesse. Tá lindo. A banca queria a correta. Resposta, letra E. Tudo bem? É muito importante saber verbos. É muito importante. É muito importante aprender esse negócio. Verbo é a base de tudo. Ah, Adriana, eu me perdi na letra A. Então, ó, para quem se perdeu na letra A, era o verbo prever, o líder é ver, acomodando o líder na frase. Se o organizador vir, porque a ideia era de futuro, futuro do subjuntivo, então você teria que colocar no futuro do subjuntivo. Se o organizador vir conflitos entre as torcidas, o organizador do torneio poderá suspendê-lo por prazo indeterminado. Então, se o organizador vir, se o organizador previr. Tá bom? Tudo bem? Foi? É muito difícil? É. A gente está até engraçado, né? Alguém comentou. Adriana, aqui na minha região as pessoas falam blá. De tanta gente ouvir falar o errado, é difícil aprender o certo, né? Mas vamos devagar. Com esse passo a passo, do jeito como eu estou fazendo, é a chance que você tem para aprender. Não jogue o caderno para o alto dizendo, isso não é para mim, não. Tem que ser agora, você tem que aprender isso agora. Você está com o passo a passo do lado? Está olhando para ele? Então vamos, ó. 4. Para responder a questão, considere. Beleza. Aí, isso é VUNESP. VUNESP ama verbos. Aí ela diz, ó, mesmo quando envelhece, não tem como ser trocado, ele se mantém atualizável e altamente customizado. Assinale a alternativa em que o verbo está corretamente conjugado, seguindo o padrão de conjugação de manter. Ó, a VUNESP assistiu a nossa aula. Ela está avisando, ó, seguindo o padrão, porque a VUNESP também está trabalhando com padrão, porque a gente está trabalhando com padrões. É o que ela vai fazer nessa questão. Líder é trabalhar com padrões. Você está trabalhando com padrões. Pronto, isso aí está dominado para você.
É o padrão do manter. Qual é o padrão do manter? O padrão é o líder dele. O líder é o ter. O líder é ter. Todos terão como líder o verbo ter, porque eles seguem o padrão do manter, entendeu? Ou seja, todos têm o ter como líder. A banca quer aquela que esteja correta, ela quer a única que esteja correta. Então vamos lá. Letra A. Vamos fazer devagar, vai. Caso se detesse. Que verbo é esse? Deter. Qual é o líder? O padrão dele? Ter. A gente já sabia, porque estava no enunciado. Mas eu estou fazendo devagar. Pronto, acomode o líder na frase. Ó. Chegaria a conclusões mais acertadas caso, coloque o líder, ó. Caso, chegaria caso tivesse. Acomode o líder na frase. Adriana, eu tenho dificuldade no passo 3. Leia a frase toda, ó. Chegaria caso tivesse a examinar. Então, agora troque o líder pelo verbo que você quer. Detivesse. Caso se detivesse. Por isso que não foi a letra A banca quer a certa. B. De novo, ó, que verbo é esse? Esse é o verbo abster-se. É um verbo pronominal, verbo abster-se. Líder dele, o líder dele é o verbo ter. Tá, acomode o líder na frase. Acomode, venha, ó. Terceiro passo, acomode na frase. Para que tivessem de votar. Para que tivessem, ó, seria necessário para que tivessem. Para que tivessem. Então, vou trocar agora pelo verbo pretendido. Para que se abstivessem. Para que se abstivessem. Isso. Abstivessem. Isso aí, muito bem. A banca quer aquela que esteja certa, ainda não achamos. C. Acusam-nas de desonestas porque reteram. Tá, vamos lá. Jogue para o infinitivo, para olhar o verbo in natura. Esse é o verbo reter. Olhe para ele. Segundo passo, pense no líder. Reter é ter. Reter é ter. Terceiro passo, acomode o líder na frase. Acusam-nas de desonestas porque tiveram. Porque tiveram informações que teriam de ter disponibilizado. Então, retiveram. Que coisa linda você falar retiveram. Se alguém fala isso do seu lado, você não pede em casamento? Você não pede? Retiveram? Entendeu? Uma coisa muito linda. Isso, romântico. D. Pediu que nos... Vamos lá. Esse é o verbo conter. Verbo conter deriva do ter. O líder é o ter. Acomode o líder na frase. Pediu que acomodar é ler a frase, ver o sentido, ler o que está ali. Pediu que tivéssemos. Pediu que tivéssemos. Pediu que tivéssemos. Então, pediu que nos contivéssemos. Isso aí é o verbo conter-se. Esse verbo está aí como pronominal. Contivéssemos. Nos contivéssemos. Tá coisa linda, né? Tá coisa linda. A resposta é ela, letra D. E a letra E, que verbo é esse? Jogue o verbo para o infinitivo. Jogue o verbo para o infinitivo. O verbo é entreter-se. Um verbo pronominal, entreter-se. Qual é o líder dele? O líder dele é o verbo ter. Tá, então acomode o líder na frase, acomode, vai. Alguns dos rapazes, ó, em vez de atender aos clientes, alguns dos rapazes tinham, blá, blá, blá. Troque pelo verbo que você quer. Troque pelo verbo que você quer. Entretinham. Tudo bem? Resposta. Coisa linda. Letra D. Não é gostoso? Chega uma hora que você fala assim, eu não quero parar. Muito bom ficar fazendo isso. 5. Grana vai ficar gostoso assim? Daqui a pouco a gente vai para FCC, FGV e CESP, tá? Então, a gente vai até... Essa é a última questão da VUNESP. Questão 5. Vem.
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase de acordo com a norma padrão. A banca quer aquela que esteja correta. Haverá solução para a humanidade se... Então, Adriana, se todos se manterem, se propuser, conter, saberá e terem. Entendeu? VUNESP é banca de vertical. Você começa a comparar as alternativas na vertical e aí você percebe que ela está brincando de conjugação verbal, ó, que há uma conjugação só que esteja correta. Então, vamos lá. A letra A, o verbo é manter-se. Manter-se, que se conjuga como o ter. Então, manter-se é o ter. Acomode o ter na frase. Ó, lembrando que a frase já começou aqui, ó. Se todos, a frase começou aqui, ó. Se todos tiverem. Se todos tiverem. Então, se todos tiverem, então como é que vai ficar? Se todos se mantiverem. Mantiverem. Achei o erro da letra A. B, vai, a banca que acerta. Esse é o verbo, faça devagar. Esse é o verbo propor. Propor se conjuga como o por. Tá, acomode o por na frase. Ó, se o governo, a frase começou no C, ó. Se o governo puser, se o governo puser, se o governo propuser. Tá lindo, tá lindo. Resposta é ela. Resposta letra B. Vamos corrigir as demais, então. Ó, C. Ó, se a população conter seus impulsos. Você já está começando a perceber o erro sem precisar ir passo 1, passo 2, passo 3? Daqui a pouco vai acontecer isso com você. Você não vai mais precisar de rodinhas. Ó, se a população conter. Vamos embora. Esse é o verbo conter. Verbo conter. Jogue primeiro para o infinitivo. Jogue para o infinitivo. Esse é o verbo conter. Conter, de contenção, de despesas. Primeira coisa é jogar o verbo para o infinitivo, que não é fácil não, presta atenção a isso na hora da prova. É olhar para o contexto e falar assim, de que verbo ele está falando? Ele está falando de conter, conter os impulsos, é o verbo conter. Beleza, joguei para o infinitivo. Segundo passo, pense no líder. O líder do conter é ter. Tá, troque o líder pelo verbo que você... Desculpe, antes. Acomode o líder na frase. O terceiro passo primeiro, ó. A população tiver. A população contiver. Tudo bem? Contiver. Tudo bem. Repare que são sempre os mesmos verbos, né? As bancas pedem os mesmos verbos, nos mesmos tempos. Que eu te falei no início da aula, que a gente, com esses verbos irregulares, a gente mata aí 70% das questões na pior hipótese. Vou te dizer, é impressionante como um assunto que parece tão difícil, se você sistematizar, trabalhar em cima do padrão, você vai ver que as questões são muito iguais. Claro, a gente ainda vai fazer da FGV. Mesmo a FGV, você vai ver, elas gostam dos mesmos verbos. Sempre os mesmos verbos, os mesmos tempos, pode reparar. O cidadão saberá. Ó, o problema do saberá é que era o ser. Isso aqui é o verbo saber. O verbo saber nem precisa de líder, que ele já é um verbo fácil. O problema aqui foi o tempo verbal. Ó. Se o cidadão souber, tinha que estar no futuro do subjuntivo. Tinha que ser se o cidadão souber. Não é que saberá seja uma forma errada, mas saberá é futuro do presente do indicativo. E pelo contexto teria que ser futuro do subjuntivo, por causa do ser que estava aqui, que trazia ideia de hipótese. Entendeu? Pegou o raciocínio? Tá? Então, veja, ali na frase D, olhando para ela, ela nem parece errada. Por isso que você teria que começar lendo daqui, lendo do ser, que aí você veria o erro, ó. Se o cidadão souber cuidar bem da natureza. Mesma coisa na letra E, ó. Se as pessoas terem. Você tem que ler a partir daqui, ó. Se as pessoas terem, não. Se as pessoas tiverem. Você teria que continuar a frase e ver que teria que ser o futuro do subjuntivo. Tiverem. Deixa eu corrigir aqui ao lado. Tiverem. Odria, a minha dificuldade é o passo 3. Por que será?
Quando a sua dificuldade é o passo 3, é talvez porque você tenha que ler com mais calma. Ler a frase e acomodar o verbo na frase é ler a frase, achar o sujeito e ver o sentido dela. O passo 3 é semântica, é perceber pelo sentido qual tempo você vai usar. Por exemplo, o governo, vamos fazer mais que você vai ter mais tempo para treinar. FCC e a OCP, tá? Então, olha aqui. Eu organizei tua aula em blocos de questões, tá? Ainda não vou dar um intervalo, porque depois do intervalo a gente vai voltar com os defectivos, tá? Com os verbos não confiáveis, tá? Então, espera, vamos mais um pouquinho, tá cedo, que fome o quê? Hein? Próximo vídeo, FCC e a OCP, você vai treinar mais isso. Quem tá errando ainda, precisa de treino, tá? Treinando você melhora. Vamos.